Epa! Olá galera do canal Granja Mascarenhas, tudo bem? Galera, mais um vídeo para vocês. Nesse vídeo vou dar uma atualizada aqui na criação, né? Eu mudei algumas aves de baia, manejo necessário para garantir a produtividade e até o desenvolvimento de algumas aves, beleza? Se gostarem do vídeo e quiserem ver mais como este, deixe sua curtida, inscrevam-se no canal e ativem as notificações para continuar recebendo conteúdo e ajudar o canal a crescer. Vamos ao vídeo! Pois é galera, eu tive que mudar algumas aves de lugar aqui. Esse manejo é essencial para o desenvolvimento de algumas aves, para a melhor produtividade de outras. Então, isso já deveria ter sido feito há algum tempo, mas eu estava ocupado, né, fazendo a cerca lá no terreno que comprei. Eu passei até alguns dias sem vir aqui na granja. Minha mulher que estava alimentando as aves. Enfim, o trabalho lá foi duro. A gente já terminou a lateral do terreno, a parte de trás. Ficou faltando consertar a cerca na frente, mas é muito trabalhoso e também são muitos gastos. Então vou dar uma pausa para depois retomar esses trabalhos. Então, primeiramente eu tive que mudar os pintinhos, os mais novos, né, de lugar. Eles estavam num inteirinho bem fechadinho, bem pequeno. Eu tinha colocado para proteger do saruê, que estava fazendo umas visitas aqui na granja. Então já estava muito acanhado para eles, né. Resolvi colocar aquele pinteiro maior que já tinha feito há algum tempo, onde estava o galo de pescoço pelado, branco, que eu peguei emprestado aí para reproduzir aqui, né? Então eu já coloquei o galo com as galinhas e o bicho até folgoso né? Algumas pessoas tinham até perguntado o que eu fiz com o galo, que ele não apareceu mais nos vídeos. Então aí está. Pois é, mudei os pintinhos, mas antes eu limpei o local onde estava o galo e coloquei uma cama de folhas de nim, né? As folhas já secas. Já tinha utilizado folhas de nim na baia das galinhas de pescoço pelado. Eu achei legal, mas elas se decompõem bem rápido. Logo vira pó. Então, pintinhos no novo lar, eles estão bem felizes aqui, mas a galinha, né, ciscando para danar, estão no paraíso. O de pescoço pelado acabou morrendo. Eu até tinha falado no vídeo que ele estava bem mole, né, bem molengo. Aparentemente tinha alguma coisa errada, então uns 2 ou 3 dias depois ele acabou morrendo. Enfim, isso acontece, né? Esses aqui estão bem espertos e o desenvolvimento é satisfatório. Daí coloquei os franguinhos, filhos do Thompson, com o Rode, que estavam um pouquinho maiores, na baia onde estava o Thompson com as galinhas New Hampshire. E também coloquei os franguinhos da Garnizé, com a Garnizé no meio. Os outros maiores estavam batendo nos menores, né? Isso era natural. Então, com a Garnizé, isso foi amenizado. Ela não deixa os maiores baterem nos pequenos, que são os dela. E também separei os machos, né? Os 4 machos maiores. Não foram todos. Alguns refugaram, estão com um tamanho aí
bem aquém do que deveria estar. Então eu deixei junto com as fêmeas. Também tive que separar o galo New Hampshire. Ele estava até sozinho numa baia bem grande. Então separei e coloquei em uma daquelas baias que fiz para receber aves recém-chegadas, né, no galinheiro, ou colocar aves doentes. O local já estava desinfetado. Então separei ele e no local onde ele estava eu coloquei as suras com o galo ameraucano novamente. E fiz até a poda nas suras, né? Tirando aí um pouco das penas que cobrem a cloaca da ave. Vou ver se consigo tirar mais alguns pintinhos suros delas, né? Porque só tem 2. Já coloquei a galinha para chocar outra ninhada. Os ovos das polacas brancas. E das galinhas New Hampshire com o Thompson. Infelizmente 2 ovos quebraram das polacas, né? Como eu falei, as galinhas mais velhas, elas botam ovos com a casca mais fina, né? Ovos maiores. E com isso é comum eles quebrarem quando são incubados por galinhas. Mesmo a galinha sendo leve, né? Ela quebrou aí 2 ovos. Foi uma meleira danada. Eu limpei os demais ovos, os que sobraram. E espero que não dê problema. Então logo chega outra turminha aí, né? Outros pintinhos para ocupar mais espaços. Aqui na granja quase todos os espaços estão ocupados, praticamente todos, mas é assim mesmo. É como eu falei, é muito importante ter uma estrutura adequada aí para você atender a todas as necessidades de um plantel. Eu não queria que fosse assim, né? Várias ninhadas de idades diferentes, mas eu tive um problema com a chocadeira. Eu tinha colocado 45 ovos para chocar e nasceram poucos pintinhos, menos de 50% de eclosão, eu acho. O que me obrigou a incubar mais ovos. E como estou usando agora galinhas para chocar os ovos, cada ninhada é num tempo diferente. Mas é assim mesmo, criação rústica é dessa forma. Olha só, a primeira ninhada, né? Esses aqui da primeira ninhada já estão bem grandes, fazendo acho que a penúltima muda de penas. Cada dia eles estão de um tamanho diferente. O desenvolvimento dessa turma é bem rápido. Então, juntando todas essas turmas, né, esses lotes de franguinhos, acredito que tem mais de 10 machos. Eu preciso vender aí um bocado, ficar com no máximo aí 3. Infelizmente não tem nenhum filho do Thompson de pescoço pelado. Eu achava que essa era um macho, na verdade é uma fêmea. Então me enganou aí por bastante tempo. Daqui para o final do ano, talvez faça mais umas 2 ou 3 incubações. Acho que 2. O consumo de ração aqui aumentou demais, então eu tenho que descartar algumas aves, vendê-las. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Em breve trarei outro interessante. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Tchau!